Olá, caríssimos! Chegou a hora da gente revisar aí para nossa avaliação da recuperação. E a Prof. Iris está aqui hoje para a gente revisar aí algum dos conteúdos. Mas olhe todo o material, tá? E dê um foco especial nessas temáticas de hoje. Sem perder tempo, dá uma olhada no nosso slide de hoje. Aula de número 20. E quais são as aulas que você traz, Prof. Iris? Eu trago aqui a aula 10 sobre as lesões no exercício e no esporte. Também trago aqui a aula número 13, envelhecimento e atividade física. A aula 14, mecanismos de controle da intensidade do exercício físico e esporte. E para fechar, a aula 15 sobre atividade física na prevenção das doenças da modernidade. Muito bem, caríssimos. Lembre-se de olhar todo o seu material, principalmente aqueles mapas mentais que nós fizemos aí, tá bom? Aula 10, lesões no exercício e no esporte. O que falamos nessa aula, prof? A gente entendeu aí que as lesões, elas estão relacionadas aí ao nosso corpo ficar exposto a cargas físicas, né? Essas cargas físicas podem ser entendidas como lesões agudas, como fraturas, entoses, rupturas musculares, tá? Que acontecem de forma repentina, né? E também tem aí as lesões crônicas, como tendinites, lesões por esforço repetitivo, que vão se desenvolvendo ao longo do tempo devido a sobrecargas aí contínuas e também por falta de recuperação. Não houve um repouso adequado nessas estruturas musculares. Muito bem. A gente viu aí sobre as entoses de distensões, que atinge aí as articulações dos músculos, e em especial os tornozelos e joelho. Falei a respeito das tendinites, como inflamações nos tendões, devido ao uso excessivo, né, dessas regiões, e aí trazendo aí a epicondilite lateral ou cotovelo de tenista. Falei ainda a respeito de fraturas por estresse, pequenas fissuras ósseas que estão associadas aí à reprodução de impacto comuns aí nos corredores. Muito bem. Quando a gente fala em prevenção de lesões, a gente tem que pensar numa preparação física. Então, é importante que eu fortaleça os meus músculos, que eu melhore as minhas capacidades físicas, como a flexibilidade e o equilíbrio. Também tenho que levar em conta os equipamentos, então os calçados, as roupas, os protetores, os equipamentos de segurança. Sobre essa progressão gradual, observar aí e aumentar a intensidade da duração dos exercícios de forma lenta, mas de forma constante, né? O nosso corpo precisa desse estímulo. E saber escutar aí o meu corpo quando o meu corpo está pedindo para o descanso, para reduzir, para diminuir, né? Principalmente quando acontece aí uma dor ou um desconforto. Importante me utilizar aí do aquecimento, do alongamento, tá? E estar condicionado, ok? O aquecimento vem aumentar minha temperatura, o alongamento vai aumentar a amplitude dos meus movimentos e o condicionamento vai melhorar as minhas capacidades físicas, que eu já mencionei para vocês anteriormente, tá? Fortalecendo essas estruturas musculares e articulares. Agora, chegou a hora da gente ir para uma questão aqui única. Diz o seguinte: você vai analisar e diferenciar corretamente os dois tipos de lesões esportivas. Vocês lembram quais são os dois tipos? Agudas e crônicas. E aí, qual que seria a resposta correta, então? A letra C, que diz que lesões crônicas ocorridas por esforço repetitivo, enquanto as agudas acontecem de forma súbita, de forma imediata, tá bom? Crônico já perdura por um longo tempo, vai se desenvolvendo por muito, muito tempo. E a aguda, ela acontece de forma imediata, tá? Muito bem. Outra aula que eu falei com vocês, que eu falei que eu gosto demais, né? Foi até uma das temáticas que eu abordei, foi a temática do meu TCC na faculdade,
que fala sobre envelhecimento, né? Eu tenho um xodó por essa temática e é o envelhecimento e atividade física. E aí a gente observa que o idoso ele precisa estar em constante movimento para suas atividades da vida diária não depender dos outros, tá? E aí que tipos de exercícios essas pessoas idosas podem estar se utilizando? Tem atividades aí aeróbicas, de força muscular, de endurance muscular, de flexibilidade, de equilíbrio, de exercício resistido, de intensidade progressiva. Então vai tendo um acompanhamento, vai aumentando gradativamente. Esses exercícios vão ajudar a recuperar as estruturas, a manter, a melhorar e a performar. Por que não? Se todos nós mais novos podemos, por que os idosos não podem, né? Então, o exercício físico, de uma forma geral, ele vai fazer isso. E aí, esses exercícios vão minimizar os efeitos, né, do envelhecimento, tá? E vão, principalmente, ajudar aí nas capacidades funcionais da vida diária, tá? Qualidade de vida aí. Dentre as recomendações para prevenir o declínio dessa capacidade funcional dos idosos, a gente observa aí as diretrizes da atividade física para os idosos, tem aí a utilização de exercícios aeróbicos e resistidos, né, para trabalhar principalmente a capacidade funcional e está em evidência aí, e um cuidado especial com as doenças cardiovasculares. Esses exercícios vão aumentar a autonomia funcional, aumentar a qualidade de vida e precisam ser prescritos de forma individual, tá bom? Muito bem. Além do que, os exercícios físicos diminuem os efeitos as possibilidades de queda, tá? Muito frequente, muito comum nessa faixa etária. Vamos recuperar então? Bora dar uma olhada então nessa questão única. Segundo a ACSM, a prática de exercícios minimiza os efeitos do envelhecimento, preservando a qualidade funcional e melhorando a qualidade de vida. Marque a resposta correta. Entre essas alternativas, por que eu preciso, né? Por que o idoso precisa aí estar sempre fazendo as práticas de exercício físico, né? Exercícios físicos trabalhando sua força, trabalhando seu equilíbrio, né? Trabalhando sua capacidade cardiopulmonar, exercícios aeróbicos. Por quê? Para ter a manutenção da autonomia aí das suas atividades, para ter a independência das suas atividades que ele realiza aí constantemente, tá bom, caríssimos? Maravilha! Aula 14 foi uma outra aula em que a gente conversou a respeito de quê? De mecanismos de controle de intensidade do exercício físico e do esporte. E aí, nessa aula, a gente conversou aqui sobre as adaptações que o nosso corpo faz. Adaptações agudas e adaptações crônicas. Adaptações agudas, elas vão acontecer de forma rápida, né, imediata, durante aí o exercício físico. E aí eu cito o exemplo da frequência cardíaca, né, que vai aí ser alterada quando você está realizando uma prática corporal. E eu tenho também as adaptações crônicas, que vão ser aí resultado dos treinos que eu me predisponho a realizar. Isso vai me trazer melhoria nas minhas capacidades físicas ao longo do tempo que eu vou sustentando essas práticas, tá bom? Muito bem. E meu corpo vai se adaptando, tá? A frequência cardíaca, então, eu vou observar o número de vezes que o meu coração bate para manter as minhas funções vitais, tá, em estado de vigília. A frequência cardíaca, ela vai aí ser observada através da contração e do relaxamento aí desse meu coração, tá? Então, o número de vezes que o meu coração bate dentro de 1 minutinho. Perfeito. Essa frequência cardíaca, eu preciso estar observando meus exercícios, ajustar a intensidade aí, dependendo da demanda muscular que é exigida. Muito bem. Vai ter também a questão de um maior consumo de oxigênio,
que vai ser medido para determinar a capacidade aeróbica e também a eficiência aí desse esforço. Tudo bem? Perfeito. E ter aí a produção de lactato, então eu vou começar a sentir aí algumas produções aí químicas no meu corpo que vão dar uma certa dificuldade na transição aí dessa intensidade desse exercício, vão atacar mais o músculo. Então você vai sentir queimando um pouco mais ali a musculatura ali da coxa quando estiver realizando aí, por exemplo, um exercício de alta intensidade. Fatores que vão interferir nessa intensidade. Então, pode ser a nutrição, a fadiga e também a questão do ambiente. Então, uma boa alimentação é igual a mais energia e mais intensidade, tá? Uma alimentação ruim, eu vou ter menos intensidade para conseguir realizar meus exercícios. Outro ponto importante é com relação à fadiga, é a questão do descanso adequado. Eu preciso descansar, tá? Para ter mais intensidade. Então, o cansaço, quando ele está muito acumulado, isso me gera uma intensidade menor nas minhas práticas corporais. E o último ponto a ser observado é a questão da temperatura e altitudes ideais aí que vão controlar de forma fácil a intensidade, o calor, a umidade, né, a altitude, né? Isso aí vai aumentar aí a intensidade. Então, se está muito frio ou muito quente, eu tenho que observar, porque isso pode dificultar aí a realização das minhas práticas corporais. Tudo bem? Bora lá para mais uma questãozinha aqui? Isso, bora recuperar então. Nessa questão única, a gente vai analisar e assinalar o fator que impacta negativamente a intensidade do meu exercício. Então, dentre essas respostas, o que vai atrapalhar vai ser o que, Prof. Iris? Vai ser o cansaço acumulado e a alimentação deficiente, que foi o que a gente falou agora há pouco. Então, isso vai influenciar e muito aí, de forma negativa, nessa minha intensidade do exercício, nessa minha progressão desse exercício. Tá bom? Muito bem. Vamos lá para a nossa última aula, que foi a aula de número 15, sobre atividade física na prevenção de doenças da modernidade. Exatamente. Lembrando que o exercício físico é o único tratamento não medicamentoso de grande efeito. E aí a gente, quando observa o aumento das doenças crônicas, a gente percebe e entende que está ligado ao estilo de vida mais sedentário, também a questão da urbanização, e essa urbanização faz com que a gente se movimente menos, se desloque mais com veículos motorizados, ou que a gente trabalhe também, faça trabalhos remotos, tá? Isso tudo com o avanço da tecnologia traz aí esse aumento nas doenças crônicas. E a gente entende o que vem a ser essas doenças degenerativas. São aquelas que estão ligadas a diversos fatores que levam a uma deteriorização de forma progressiva, tá? Então, eu posso ter a interferência do meio ambiente, como do perfil genético aí, modificando, mudando aí, afetando aí as células, os tecidos e também os sistemas. Posso me utilizar de diversas práticas, né, para melhoria do meu condicionamento. Posso me utilizar do aquecimento, do alongamento, do treinamento de resistência, do treinamento de força, do treinamento de flexibilidade, tá bom? Então, reviso todo o material, toda a nossa conversa e vai ser sucesso aí nessa avaliação. Bora recuperar? Nossa última questão aí? Então, bora lá. Tá quase, né? Tá quase ali. Então, nós vamos agora assinalar o fator que contribui significativamente para o aumento das doenças crônicas degenerativas. E aí, dentro desse contexto todo que a gente conversou, tá? A gente poderia citar vários pontos, mas a gente analisou aqui as questões e vem a ser o avanço tecnológico. Prof, não poderia ser a urbanização?
Poderia, só que a urbanização aqui ele está falando que está aliada ao incentivo, e não é um incentivo, é o contrário, tá? Então, a resposta certa é a letra B, o avanço tecnológico, promovendo aí menor necessidade de esforço físico, tá bom? Muito bem. E aí eu chamo você para essa avaliação dessa recuperação aí, que vai ser sucesso, tá? Aproveite esse momento, leia com atenção, se saia bem. Para fechar nossa conversa de hoje, nosso último dos últimos, encontros, deixo uma mensagem para você que diz o seguinte: hoje é o dia de dar o seu melhor. Amanhã você colherá a recompensa do seu envolvimento. E aí, caríssimo estudante, eu deixo essa mensagem para que você se saia super bem aí nessa sua avaliação. Vem aqui comigo, tá? Desejo que você saia bem mesmo, tá? Revise todo o nosso material e vai lá e arrasa, tá? Prof. Iris vai ficando aqui, deixo um grande beijo no seu coração e a gente se vê por aí. Tchau!